Você que já cumprimentou, pode se assentar, pode se acomodar. Você que nos visita hoje, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Que o amor, a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre a sua vida. Que prazer tê-lo aqui conosco. Quem está feliz aí hoje? Amém. Quem comeu chocolate aí? Isso. Fica com medo de confessar não, irmão. Fica com medo não. Pode falar a verdade. Quem ganhou ovo de chocolate aí? Levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão só para não dividir, né? Para não correr o risco de alguém pedir um pedaço, né? É pecado comer chocolate? É pecado comer ovo de chocolate na Páscoa? Não, não é. É pecado não dividir. É isso aí. O pecado não é o comer. O pecado é não lembrar do irmão. Esse é o pecado. Mas Páscoa é muito mais do que isso, amém? A Páscoa verdadeira vai muito além disso. Amém? Essa é uma cultura pagã que tem tentado roubar o brilho da Páscoa e tentado minimizar, prostituir o sentido verdadeiro, genuíno e principal da Páscoa, que é se lembrar que um dia um pai projetou, planejou entregar um cordeiro por mim e por você, ensaiou isso por 4.000 anos, e um dia a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E então, a Bíblia também nos ensina que esse Filho se fez cordeiro e morreu em nosso lugar. E esse é o verdadeiro motivo da celebração da Páscoa. Desde o Egito ela é comemorada, desde o Egito ela é celebrada. E ainda mais pelos cristãos. Porque Jesus endossa, Jesus reforça o verdadeiro sentido da Páscoa. Então não tem nada a ver com coelho, mas tem a ver com cordeiro. Não tem nada a ver com coelho, mas tem a ver com leão. Porque Apocalipse diz que ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Esse é o verdadeiro sentido que nós celebramos. E dentro disso nós temos conversado sobre o Messias. O tema, a proclamação que o Senhor nos deu para esse mês da Páscoa é falarmos sobre o Messias. Quem esteve aqui na primeira semana, no dia 7 de abril, que foi a primeira ministração da Páscoa, na semana passada nós ministramos para as famílias. E então quem esteve na primeira celebração, essa é a segunda de 3, semana que vem nós teremos a terceira e última celebração especial da Páscoa, sabe que nós conversamos sobre algumas coisas. E algo que mexeu demais com a gente foi a pergunta que Jesus fez para os seus discípulos e faz ainda hoje para a gente. Jesus primeiro pergunta aos seus discípulos, ele interrogou seus discípulos em Mateus 16, 13 a 17, não precisa abrir, a gente só está lembrando do que trabalhamos na primeira semana. Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: quem o seu povo, os seus familiares, os seus amigos têm dito que eu sou? E as pessoas os discípulos começaram a responder para Jesus. Jesus conversando com os seus 12 discípulos. E os discípulos falando: dizem que o Senhor é o Elias. Aí o outro respondeu: dizem que o Senhor é o João Batista. O outro respondeu: dizem que o Senhor é o profeta. E todo mundo participa da conversa, dizendo que o povo estava falando acerca de Jesus. O relatório que o povo estava trazendo de Jesus. E Jesus ali ouvindo. E os 12 conversando, os 12 participando daquela conversa com Jesus. E então, em determinado momento, Jesus muda o nível da pergunta. Jesus muda a profundidade da pergunta.
Jesus muda a intensidade da pergunta. Perceba que a pergunta continua a mesma, mas a profundidade, o nível e a intensidade que mudou. E então Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: tudo bem, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E então o silêncio reina. O silêncio impera naquela conversa. Um começa a olhar para o outro, coçar a cabeça, refletir, e não encontram uma definição para Jesus. Todo mundo estava conversando. Vários responderam, vários disseram que o povo estava dizendo quem Jesus era. Mas na hora que Jesus continua com a mesma pergunta, mas muda a sua intensidade, a sua profundidade, eles não sabem responder. E então, de repente, todos são surpreendidos por um homem chamado Pedro. Sempre Pedro. E Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias. Tu és o ungido. E então Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi nem carne, nem sangue. Você não está repetindo isso porque você ouviu alguém falando. Não foram os escribas, não foram os fariseus, não foram os sacerdotes, não foram os levitas. Não foi carne nem sangue quem te disse isso. Mas foi o próprio Pai que te revelou. Esse entendimento que você tem ao meu respeito é uma revelação do céu. O que você sabe sobre mim não vem de carne nem de sangue. É uma revelação, é uma experiência sua com o Pai. Não foi nem carne nem sangue, mas o próprio Pai que te revelou. E então a partir daí surgiu uma denúncia, uma necessidade nas nossas vidas. Conhecer Jesus além do que as pessoas dizem. Conhecer Jesus além do que a gente lê. Conhecer Jesus além do que a gente ouve. Conhecer Jesus além do que a gente vê por aí. Conhecer Jesus além do que as redes sociais hoje falam. Conhecer Jesus além das pregações do YouTube. Conhecer Jesus além das pregações de domingo. Conhecer Jesus além dos ensinos. Conhecer Jesus além das células do Revivo. Mas conhecer Jesus através de uma experiência pessoal. Um batismo pessoal que só os céus podem liberar sobre as nossas vidas. E então, diante da pergunta, da mesma pergunta, podem surgir muitas respostas. Quem é Jesus para você? É meu Salvador. Quem é Jesus para você? É a minha cura. Quem é Jesus para você? É a minha vitória. Quem é Jesus para você? É a minha bandeira. Quem é Jesus para você? É o Deus que não me abandona. Quem é Jesus para você? Podem surgir várias respostas para a mesma pergunta, mas a partir de uma experiência pessoal, a partir de um batismo pessoal. Não vai ser a filosofia que vai responder para você quem é Jesus. Não vai ser a teologia que vai responder para você quem é Jesus. Não vão ser os sábios, os estudiosos que vão te responder quem é Jesus. O único que pode te responder quem é Jesus é o Deus Pai, numa experiência na sua vida, numa experiência na sua casa, numa experiência no seu trabalho, numa experiência na sua vida íntima, pessoal, uma experiência no seu casamento, numa experiência na sua saúde. E é só o Pai que pode te dar o batismo de quem é Jesus, de quem Ele representa, de quem Ele significa na sua vida. E uma coisa eu posso dizer para você: Jesus é muito mais do que o povo diz por aí. Até porque o que o povo diz por aí tem um cado de baboseira, tem um cado de besteira no que o povo diz a respeito de Jesus por aí. Mas mesmo nas coisas boas, Jesus é muito mais do que isso que dizem por aí. E eu tenho certeza que você pode encontrar essa revelação, esse batismo de quem é Jesus na sua vida e na sua família, na sua casa. Amém? João Batista também foi interrogado nesse sentido. Não por Jesus, mas foi interrogado pelos fariseus. Foi interrogado pelos sacerdotes e pelos levitas que foram até o deserto quando ouviram falar que João Batista estava fazendo um movimento no deserto, pregando no deserto e batizando as pessoas nas águas por arrependimento. Então correu todo mundo para o deserto.
inclusive os fariseus e os escribas. Foram lá para interrogar João Batista e perguntar quem era ele. E perguntaram para João: você é o Messias da profecia de Daniel? Da profecia que o anjo aparece para Daniel e diz que viria um Messias? E João Batista responde: não, não sou eu. Você é o Elias da profecia lá de Malaquias? Não, não sou eu. E quem é você? Você é o profeta que Moisés havia anunciado lá atrás? Não, não sou eu. Então quem é você? E João responde: eu sou aquele que veio preparar o caminho do deserto para o Senhor, conforme a profecia de Isaías 43. E eu batizo nas águas, porque Deus me mandou batizar nas águas e me disse que o Messias viria das águas, seria revelado das águas. E então, nas águas, que João, Israel e todo mundo conhece quem é o Messias. Porque o batismo de Jesus, como nós aprendemos naquela semana, foi um batismo diferenciado. Muitas pessoas, centenas, milhares de pessoas haviam sido batizadas já por João, mas o batismo de Jesus foi diferente. Um sinal que Deus havia combinado com João: quando ele batiza Jesus, os céus se abrem, desce uma pomba, que era o Espírito Santo, e repousa, desce sobre Jesus, e não sobe mais, não sai mais. E então aquele era o sinal. E a partir desse sinal, João Batista começa a confessar e dizer: esse é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. João Batista começa a reconhecer Jesus como o Cordeiro que seria entregue para o sacrifício do holocausto, mas não agora o sacrifício de holocausto para uma pessoa, para uma família ou para uma tribo. Agora o Pai estava preparando um Cordeiro que seria sacrificado no holocausto, mas em nome do pecado de todo o mundo, de toda a humanidade. E por isso que João diz: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E então esse é o nosso Cordeiro Pascal. Esse é o nosso Messias. Quem é o nosso Messias? Jesus é o meu Messias e o seu Messias. E hoje vamos continuar falando sobre o Messias. E hoje vamos continuar falando sobre esse entendimento, sobre essa visão, essa revelação que o Senhor tem nos acrescentado. Após o pecado de Adão e Eva lá no Éden, no início de tudo, no princípio de tudo, Deus deu uma sentença para o homem, Deus deu uma sentença para a mulher, Deus deu uma sentença para a serpente. Para o homem ele disse que a partir de agora ele seria expulso do jardim plantado lá no Éden, teria que trabalhar o seu suor, a terra além de produzir os frutos também ia produzir abrolhos, espinhos e tudo mais. Para a mulher ele também deu uma sentença, falou para a mulher que ela teria, se multiplicaria as dores do parto dela, as aflições e tal. E então, não só para o homem e para a mulher, mas Deus deu também uma sentença para a serpente, que nesse caso representa, simboliza Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, o adversário da nossa alma. Vamos ler juntos Gênesis 3,15 e hoje nós vamos fazer aquela mesma dinâmica do primeiro culto de celebração da Páscoa. Se você não quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade para a gente ganhar tempo e ser bastante dinâmico. A gente vai colocar em caráter de exceção os versículos aqui, porque eu não costumo fazer isso, para que você também tenha a oportunidade de trabalhar com a sua Bíblia, manusear a sua Bíblia. E então hoje, em caráter de exceção, nós vamos novamente colocar esses versículos aqui, para que você possa ter agilidade comigo e a gente possa ganhar tempo para trabalhar o conteúdo que a gente tem nessa noite. E então, mas pelo menos que anote esse versículo, eu peço a você. Por exemplo, o primeiro versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Isso aqui é Deus falando com a serpente, que representa quem? Satanás. E então, uma sentença havia sido liberada para o homem, uma sentença havia sido liberada para a mulher e outra para a serpente. Por que Deus libera uma sentença para cada um? Porque foram os três envolvidos na queda do homem, no pecado da humanidade, onde Deus diz para não comer do fruto da árvore que estava plantada no meio do jardim, e então a mulher come e dá ao homem, e o homem também come. E a partir de agora, e quem induziu, quem fez tudo isso?
A serpente induziu, convenceu o homem e a mulher para desobedecerem a Deus e comerem daquele fruto que ele tinha dito para não comer. E então Deus agora fala para o seguinte para a serpente: porém inimizade entre ti é quem? A serpente. E a mulher. Entre a tua descendência, a descendência de quem? Da serpente, e o seu descendente. Qual o seu descendente? O descendente da mulher. E então Deus está dizendo: eu vou colocar inimizade entre a mulher e a serpente. E eu vou colocar também inimizade entre os filhos, os descendentes da serpente e também os descendentes da mulher. Em algumas traduções, algumas versões dizem, não dizem descendente, mas dizem semente. Na semente da mulher, porque a semente gera fruto, e é aquele que vai ser o fruto daquela geração, daquela gestação. E então, tanto descendente quanto semente está correto, mas no original está mais inclinado realmente para semente do que para descendente. Mas a questão é, Deus falando, vai ter inimizade entre a mulher e a serpente, entre o ser humano e Satanás, entre a mulher e Satanás. Agora as mulheres entendem por que Satanás às vezes te perturba tanto, tenta te atazanar tanto, tenta te perseguir tanto, tenta te apurrinhar tanto. E aí usa das diversas formas, e muitas das vezes o seu próprio marido dá lugar, né, dá espaço para que ele seja usado para te perturbar, os seus filhos, o amigo de trabalho, os problemas do cotidiano, a TPM, a semana difícil, a adversidade no trabalho, está entendendo? Porque existe realmente inimizade. E graças a Deus por isso. Imagina agora se Deus fala assim: colocarei amizade entre ti e a serpente. Isso aí, misericórdia. Então muitos às vezes leem esse versículo e questionam, falam assim: poxa, por que Deus fez isso? Porque parece que a sentença não é nem para a mulher, não é nem para a serpente. Parece que o maior prejudicado nessa história é a mulher. Colocarei inimizade entre ti e a serpente. Mas se lembre que Deus está dando uma sentença para a serpente. E então quando Deus faz isso, se a sentença, se o castigo é para a serpente, Deus está dizendo que quem vai sair perdendo nessa história? Diz para mim, quem vai sair perdendo nessa história? A serpente. E quem vai sair ganhando nessa história? Hã? Tem mulher aí, gente? Então pelo menos você me responde, quem vai sair ganhando nessa história? Agora você vai me responder assim, ó, eu. Quem vai sair ganhando nessa história? Você tem noção que nesse momento que Deus estabelece uma sentença para a serpente, Ele abençoa você? Ele abençoa as mulheres? Você já percebeu que dentro disso, embutido, sem você saber, Deus está dando autoridade às mulheres diante da serpente? Já percebeu? Porque Ele falou para a serpente: eu vou te castigar. Eu vou estar liberando uma sentença sobre a sua vida que trará prejuízo para você. Você vai ter inimizade contra a mulher. Por que Ele está dizendo isso? A mulher vai ganhar. A mulher vai vencer. E você vai perder. Então seja lá o que hoje se levante contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu marido, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra a sua saúde, contra o seu trabalho. Entenda uma coisa: desde Gênesis, Deus já estabeleceu que você vai ser vencedora. Desde Gênesis, Deus já estabeleceu que você vai ser vitoriosa. E ninguém pode mudar essa realidade. É por isso que Deus dá à mulher o privilégio de ser a intercessora. A intercessora da sua casa, da sua família, do seu lar. É por isso que Deus dá à mulher a habilidade. Homens podem ser intercessores, é claro que pode. Mas pense em alguém que tenha vibe. Pense em alguém que tenha o dom. Pensa em alguém que não precisa fazer força para exercer o ministério. Não o ministério de igreja, mas o ministério do chamado da intercessão. É a mulher. Por isso que quando a mulher ora pelo seu marido, meu irmão, já era. Tudo é desfeito. Por isso quando uma mãe ora pelo filho, tudo é desfeito. Por isso que quando uma mulher ora, as coisas acontecem. Porque Deus deu a elas a autoridade e falou: você vai vencer a serpente. Você vai ser vitoriosa
através de mim, em cima da serpente. E já disse para ela desde o início, você vai perder. Não tem jeito para você. Você vai perder. Mas o problema não fica só entre a mulher e a serpente, mas fica entre as suas descendentes. E ele diz assim, e este, quem é este? O filho da mulher, a descendência da mulher, o fruto da mulher, a semente da mulher, este te ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. E muitas perguntam, o que é ferir o calcanhar? Ferir o calcanhar é algo que pode até incomodar, mas não é mortal. Não vai tirar a vida, não vai mudar o curso, o destino. Mas quem é ferido na cabeça, o que acontece com quem é ferido na cabeça? Morre. A ferida na cabeça é para matar. A ferida no calcanhar só incomoda, mas não causa muita coisa. E então, a morte de Jesus na cruz do Calvário, o sofrimento que ele teve por mim e por você, foi no máximo uma mordida no calcanhar, diante do que ele fez com Satanás, no dia que ele morreu na cruz e no terceiro dia ele ressuscitou. Porque ele feriu Satanás na cabeça, ele matou, ele desfez o seu império. E no máximo, ele conseguiu ferir o calcanhar do descendente da mulher, que é Jesus. Então tudo começa aqui. Deus coloca inimizade entre a mulher e a serpente. O descendente da mulher e o descendente da serpente. Só que o descendente da mulher iria ferir a serpente na cabeça. E então, a partir desse entendimento, Satanás ficou atormentado por 4.000 anos. Cada vez que ele via uma mulher grávida, ele tentava matar uma mulher grávida. É por isso que ao longo da história você vai ver a história dos grandes líderes mandando matar as crianças recém-nascidas. Principalmente quando interpretava as profecias e via o risco de estar nascendo naquele ano, naquela localidade, naquele momento, alguém que pudesse ser o Messias, o Salvador. E então o que eles faziam? Mandavam matar. Por isso que Faraó manda matar, porque ele descobre que vai nascer um libertador naquele tempo, naquela região. Ele manda matar com medo de ser o Messias. Ele não estava com medo de nascer o Moisés que ia tirar o povo do Egito para a terra prometida. Ele não estava se importando com isso. Pouco se lixando para isso. Mas ele estava preocupado em nascer o Messias, que ia mudar a história do universo, do mundo. Ele não estava preocupado com os escravos do Egito. Por isso que ele manda matar Moisés, porque a profecia, como ensinei naquela semana, diz o quê? O Messias viria da onde? Das águas. E Moisés veio de onde? Das águas. O nome de Moisés significa isso. Por 4.000 anos, Satanás fica atormentado. Cada mulher que aparece grávida, ele tenta matar. Cada mulher que está grávida, ele tenta matar de alguma forma. Ele tenta interferir de alguma forma. Por quê? Porque vai ser do fruto da mulher que virá a promessa, que vai se cumprir a promessa. Do fruto da mulher vai nascer aquele que vai ferir ela na cabeça. E ferida na cabeça é para matar, é definitivo. O gigante Golias, quando foi ferido na cabeça, o que aconteceu com ele, irmãos? Ele cai e depois é degolado e é morto. A ferida na cabeça é para matar. E então Satanás, sabendo disso, por 4.000 anos fica desesperado e fala: eu preciso matar essa promessa. Eu preciso matar qualquer possibilidade de se levantar o fruto dessa mulher que um dia vai me matar. E então agora Deus usa a boca de um profeta, o profeta Isaías, para falar mais sobre a vinda do Messias, para trazer mais detalhes sobre a vinda do Messias. E agora Deus diz assim, Isaías 7,14, vamos acompanhar aqui e anote também, por favor. Isaías 7,14. Qual era a promessa? Tem inimizade entre você e a mulher. Vai ter inimizade entre a sua descendência e a descendência da mulher. Só que o descendente da mulher vai te ferir na cabeça. Essa foi a primeira palavra liberada em Gênesis. E então, passando muitos anos depois, Deus usa o profeta Isaías e traz agora detalhes sobre essa profecia de Gênesis 3,15. E Isaías 7,14 diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. O Senhor vai dar o quê? Um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e ele lhe chamará Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E qual é o sinal? A virgem vai engravidar. E ela vai dar à luz a um filho. Não só vai engravidar, mas como vai dar à luz a um filho. Por que esse detalhe é importante? Porque quando Satanás descobre que o descendente da mulher vai ser aquele que vai ferir a sua cabeça, ele tenta matar todos os descendentes das mulheres a partir de agora. E podia surgir algum boato dizendo, realmente o Messias viria, mas Satanás se antecipou e matou a mãe que estava grávida e matou também o Messias, e essa profecia está morta. Mas Deus agora reaviva a profecia de Gênesis, dizendo, a virgem engravidará, mas ela não vai morrer morta. Por mais que Satanás esteja trabalhando para matar as mulheres que estão grávidas, ela não vai morrer grávida. Ela vai dar à luz, ela conceberá o filho, o fruto, o descendente. E então esse descendente se chamará o quê? Emanuel. Talvez você saiba o que significa Emanuel, você já tenha ouvido muitas explicações sobre isso. Deus conosco. Essa é a tradução, essa é a explicação muito simplificada de Emanuel. Realmente é isso, Deus conosco, mas é resumido. Mas para você entender melhor um pouquinho, e o que está ligado a essa profecia, olha aqui, pode passar. Olha o que significa Emanuel. Vamos apanhar essa palavra. Está aí, Joyce? Emanuel? Enquanto eles vêm ali, deixa eu te explicar. Olha o que essa palavra significa. Emanuel. A sua forma de escrever não é com um M só, igual nós temos aqui. É com dois M's. Dois M's. Emanuel. Esse em, o que quer dizer esse em? Dentro. Men-u, man-u. O que quer dizer? Homem de barro. Men, homem, u, feito de barro. Homem de barro. E El, Deus. E então na sua tradução, Emanuel quer dizer um Deus dentro de um homem de barro. Dentro de um corpo humano de barro. Um Deus dentro de um corpo humano. O verbo se fez carne. Emanuel é um Deus dentro de um corpo humano. Adão veio de Adamar. Adamar, terra vermelha, barro. Por isso que o seu nome é Adão, porque ele veio de Adamar. Lá no princípio de Gênesis, quando Deus faz o homem, faz com que a sua estrutura física? Barro vermelho, terra vermelha. Por isso Adão é Adamar. E esse menu é o homem de barro. E então, dentro, menu, homem de barro, El, Deus. O Deus dentro de um corpo humano. E quem foi Jesus? Um Deus dentro de um corpo humano. E a virgem engravida, dá à luz a um filho, mas não é simplesmente um filho, é um Deus dentro de um corpo humano. Um Deus em forma humana. Por isso que a partir de agora nós podemos o chamar de Deus conosco. Deus sempre conosco. Por quê? Desde Gênesis, Adão e Eva recebiam a visitação de Deus. A Bíblia diz que Deus visitava Adão e Eva todos os dias, na viração do dia. Em todo o Antigo Testamento, os profetas recebiam a visitação, os sacerdotes recebiam a visitação, mas Deus nunca estava com eles a todo momento, ali fisicamente. É claro que Deus, em sua onipresença, estava sempre com eles, mas Deus não estava a todo tempo se relacionando com eles. Nós sabemos que o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos, o lugar onde tinha a Arca da Aliança e onde tinha a presença de Deus. Uma vez no ano, um homem só em todo o mundo podia entrar em um lugar e sentir a presença de Deus. Esse era o nível de relacionamento, esse era o nível de intensidade de presença de Deus em todo o Antigo Testamento.
Mas agora existe uma promessa. Deus fala com Isaías: agora vocês vão ter um Deus sempre com vocês. Um Deus conosco. Um Deus sempre conosco. E por que Deus vai estar sempre conosco? Porque o Deus vai entrar dentro de um corpo humano, assumir uma forma humana e vai andar com vocês. Vai comer com vocês, vai beber com vocês, vai sentir frio com vocês, vai sentir calor com vocês, vai suar até gotas de sangue com vocês. E esse Deus estará sempre com vocês. Mas esse que morre, esse que ressuscita, esse que fica 40 dias ressurreto no meio dos seus discípulos, depois quando volta para morar com o seu Pai, o que ele diz? Não se preocupe, porque o Emanuel vai continuar. Não vai continuar agora mais dentro de um corpo humano específico, mas agora vai continuar aí dentro de todos os corpos humanos. Aí o tabernáculo tem o seu véu rasgado, a presença de Deus sai de lá de dentro, e as pessoas acreditam que a profecia do Emanuel acabou quando Jesus morreu. Mas a profecia do Emanuel expandiu, explodiu quando Jesus morreu. Porque agora a presença do Deus vivo deixa de estar só na vida de Jesus como um homem e passa a estar dentro de mim e dentro de você. Porque o lugar que o Espírito Santo escolhe para viver agora não é mais dentro de uma arca, não é mais atrás de um véu, mas o lugar que ele escolhe agora para morar é dentro de mim e dentro de você. E é por isso que o Emanuel continua vivo hoje. Deus sempre conosco. O Deus continua dentro do homem de barro. O Deus continua dentro do homem mortal. E está dentro de mim e está dentro de você. Deus conosco. E onde Deus está? Deus está em mim. Deus está em você. Você vê Deus? Eu vejo. E como eu vejo Deus? Olhando para você. E como você vê Deus? Olhando para mim. Porque Deus é Emanuel. Um Deus dentro de um homem de barro, dentro de uma forma de barro. Então essa era a promessa. Vai ter inimizade entre a mulher e a serpente e os seus descendentes. Simples e objetiva. Agora a explicação dessa promessa. A mulher virgem vai engravidar. E ela vai dar à luz. E quando ela der à luz, vocês entendam que esse é o próprio Deus. É o próprio Deus dentro do corpo dele. Agora vamos ver o cumprimento dessa promessa em Lucas 1. Quem estiver anotando, Lucas capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26 até o 35 é o total. Mas nós vamos trabalhar eles aqui aos poucos agora. Lucas 1, 26. Diz assim, ó. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi um anjo de Deus, no 6º mês, enviado a uma cidade, na região da Galileia, e na cidade chamada Nazaré. Quem foi enviado para Nazaré? Quem foi enviado? Um anjo chamado Gabriel. Só para refrescar a nossa memória com relação, nós conversamos já na outra semana. Quem é Gabriel? É o mesmo anjo que aparece lá para Daniel, lá atrás, e fala: virá um Messias em Israel. Espere por um Messias, porque tudo vai se cumprir através da vida dele. E Messias quer dizer ungido. Mas a raiz dessa palavra diz o quê? Que o Messias vem de onde? Das águas. E é tudo que nós já trabalhamos na semana passada. O mesmo anjo que aparece lá atrás e libera a profecia para Daniel. E a mesma profecia que foram interrogar João Batista perguntando: você é o Messias da profecia de Daniel? Você é o profeta da profecia de Malaquias? Você é o profeta da profecia de Moisés? É você? O Elias, o profeta, o Messias? E João Batista não. Com base nessa mesma profecia, agora o mesmo anjo aparece
O mesmo anjo vai em uma cidade. Até então, não sabemos, é claro que talvez você já leu, já conhece a história e sabe o desenrolar dela. Mas até então, um anjo sai de um lugar para ir para uma região. E nessa região vai num lugar específico, numa cidade chamada Nazaré. E quem é esse anjo? O anjo que trouxe essa mesma informação a Daniel. É o anjo que já tinha visitado algumas semanas atrás também a uma família, já tinha visitado a um homem chamado Zacarias e já tinha anunciado para ele que ele também teria um filho chamado João Batista e trouxe ali também um entendimento, uma revelação para esse homem. É esse mesmo anjo que visita esse lugar chamado Nazaré. E lá na Galileia, na região da Galileia, e na cidade de Nazaré, na aldeia de Nazaré, também fui lá no ano passado, um lugar lindo, maravilhoso. Esse anjo Gabriel aparece no versículo 27, a uma virgem, desposada com certo homem da casa de Davi, da família, da raiz de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E então o anjo Gabriel vai até a Galileia, na cidade de Nazaré, e aparece para uma virgem chamada Maria. E o seu marido, que muitas das vezes nós falamos assim, era José. Mas só para você entender, dentro da cultura judaica era e ainda é assim. Por que tem essa palavra, esse termo desposada? Desposada não quer dizer propriamente casada. Existem alguns níveis no relacionamento na cultura judaica, era assim, ainda é assim. Quando uma mulher está desposada, ela já está prometida, ela já está casada com aquela pessoa, entre aspas, mas eles ainda não vivem juntos, ainda não moram juntos. Porque quando uma família assumiu um compromisso com a outra, muitas das vezes podia haver diferença de idade, a menina podia ser muito nova e ainda não está na idade ainda de casar, e então eles eram prometidos, a mulher já ficava desposada, mas eles ainda não moravam juntos. Pode ser que o homem ainda não tinha providenciado a casa, porque quando eles eram prometidos, uma das exigências é que o homem tivesse uma casa, construísse uma casa, tivesse uma casa própria, a qual pudesse tirar a mulher daquela família, a menina daquela família, e assumi-la. Então pode ser que já estavam prometidos, mas como José ainda não havia construído a sua própria casa, eles ainda não moravam juntos na mesma família. Por isso Maria estava desposada com José, prometida, não podia se relacionar com ninguém, não podia se envolver com ninguém, mas ainda não estavam morando juntos. E então, diante desse entendimento, nós podemos comparar na nossa cultura, só para você entender, que eles estavam noivos. Mas só que desposado é muito mais do que noivos aqui. Porque namorar aqui no Brasil, fazer corte, noivar, casar, rogar praga um no outro, falar até que a morte os separe, nada disso resolve hoje em dia. Porque o povo casa e descasa, casa e descasa, casa e descasa. E não tem responsabilidade com documentos, não tem temor a Deus, não tem responsabilidade com nada. E então na cultura judaica é diferente. Se alguém for prometido a alguém, não precisa assinar documento, não precisa ameaçar de morte, não precisa rogar praga. Se alguém foi prometido a alguém, aquela pessoa vai cumprir a aliança, tanto o homem quanto a mulher. E se descumprir, vai ter que acertar as contas com Deus. E é por isso que Maria estava desposada com José. Estava prometida, mas ainda não morava com José. E é por isso que Maria ainda estava virgem. Porque tem alguma coisa de errado. Uma mulher que já tinha casado com um cara, morava com um cara e continuava virgem. Tem algum problema aí. Tinha que levar ele no médico, tinha que levar ela no médico, tinha que levar eles no psicólogo, tinha que levar eles para fazer terapia de casais, ia ter que ver o que estava acontecendo. Porque isso não é normal. É normal? Não, não é normal. E infelizmente nessa sociedade, nessa cultura aqui, é totalmente o inverso. Se não é normal continuar virgem casado, nessa sociedade aqui não é normal ficar virgem antes de casar. Se alguém é considerado, se alguém ainda é virgem antes de casar, é um escândalo, é um absurdo alguém casar virgem, porque é considerado
pelos colegas, pela sociedade. Se uma menina fala que tem na idade da adolescência, da juventude, ainda é virgem, ela é hostilizada pelos seus colegas. Ela é hostilizada pela sociedade. Diz que isso é algo muito passado, muito ultrapassado. Mas aqui na cultura dessa sociedade liberalista, nessa sociedade envolvida pela libertinagem, que é a falsa liberdade. Mas então Maria estava desposada com José. Estava prometida, mas ainda não moravam juntos. Mas o que acontece? Aparece um anjo chamado Gabriel, vai conversar com essa mulher que está prometida a José, mas ainda é virgem. Pode passar. E o que essa mulher conversa com... O que esse anjo conversa com essa mulher? Entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve. Salve, agraciada. O que o anjo disse? Salve. Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, se turbou muito com essa palavra. E considerava que saudação seria essa. O anjo aparece para a mulher e fala: salve. E Maria fica perturbada. Olha o que diz no final do versículo: que saudação seria essa? Por que acontece isso? Tem o outro? Então passa. Era normal, e ainda até hoje é normal, os judeus se cumprimentarem como, gente? Como que a gente ensaia? Como que a gente fala aqui? Como que a gente tenta falar? Shalom. No português a gente fala paz. Aí na cultura gospel é a paz do Senhor, né? É assim que é na cultura gospel. Paz do Senhor, irmão. A paz do Senhor, varão. Mas você está em outro vocabulário, em outra gíria, falando o quê? Shalom. Paz seja contigo. A paz seja convosco. Então isso era tradicional. Quando as pessoas se encontravam, eles falavam o quê um para o outro? Shalom. Quando você encontrar um irmão, você tem que falar o quê? Isso. Crente chique fala shalom. Crente ralé fala a paz do Senhor Jesus, varão. Então fica mais chique em 2019. Amém? Shalom. Chega no seu trabalho amanhã falando shalom. A gente tinha um discípulo aqui, quem lembra de shalom? Quando ele descobriu isso, quando ele aprendeu isso, ele chegava a cumprimentar a gente, ele fazia assim, só que ele misturou um pouquinho com a questão oriental também, né? Ele fazia assim, shalom. Shalom. Ele não falava outra coisa. Tudo para ele é shalom. Aí ele foi trabalhar com uma pessoa, a pessoa veio reclamar comigo e falou: esse cara só fala isso o dia todo, shalom. Qualquer coisa que você fala, pergunta a ele, shalom, 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 tudo que é lugar, na rua, no banco, tudo. Ele chegava no banco para pagar um negócio, leva pro caixa, shalom, shalom, e foi embora. Ele gostou do negócio, ele vestiu a camisa, né? E entanto que o apelido dele se tornou o quê? Shalom, irmão Shalom, aquele era o irmão Shalom. E então o que quer dizer isso? Paz, paz seja convosco. Mas o anjo Gabriel chega para encontrar Maria e fala, salve. E ele fala, que é ré. Ele não fala para a mulher, shalom, ele fala que é ré. O que quer dizer que é ré? Salve. E então Maria já fica cismada e falou assim, peraí, tem uma coisa estranha. Todo mundo chega e fala shalom. E esse anjo chega e fala que é ré. Todo mundo chega e fala paz. E o anjo chega e fala salve. Tem alguma coisa estranha. E até então ela não sabia que era um anjo, ele sabia que era um ser. E esse ser chega com um cumprimento diferente. E isso já causa uma cisma em Maria. Por que isso é importante? Porque depois ele vai anunciar algo para ela. E se no cartão de visita ela já não entendeu muito bem, não recebeu muito bem, pode ser que da agora para frente complique um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar o versículo. E agora o versículo 30. Mas o anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. A quem chamarás pelo nome de Emanuel. A quem chamará pelo nome de Messias. A quem chamará pelo nome de
ungido, a quem chamará pelo nome de Yeshua. Você vai dar à luz, no seu ventre, vai dar à luz, vai conceber um filho. E esse filho é o resultado da promessa que eu falei. Da promessa que começa em Gênesis 3,15. Que do ventre de uma mulher vai vir um fruto. Da descendência da mulher vai vir aquele que vai ferir a cabeça da serpente. Os detalhes que Deus fala com o profeta Isaías 7,14, dizendo: a virgem dará à luz. Qual foi o sinal que Deus disse a Isaías? O sinal é esse: a virgem dará à luz. Agora a profecia de Gênesis, a profecia de Isaías se encontram, e se encontram aonde? Dentro do ventre de Maria. Você vai dar à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome de Jesus, Yeshua, ungido, o Messias. E esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Mas da mesma forma que a saudação não foi muito bem aceita, da mesma forma que a saudação não foi muito bem entendida por Maria, essa notícia também não desceu muito bem. Pode passar, Joyce. Esse recado não desceu muito bem. Porque ela falou assim: peraí, eu vou dar à luz a um filho? Você está dizendo que isso vai acontecer agora? Eu vou engravidar, eu estou grávida, eu vou dar à luz a um filho? É exatamente isso que eu estou falando. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E então no versículo 34, agora Maria aproveita para reclamar da saudação, que não foi shalom, e foi salve, foi queré. E agora Maria aproveita para defender a sua honra. Para dizer assim: eu não te conheço não, mas é bom você saber que você não está falando com qualquer uma não. Eu estou desposada com um homem, e eu estou honrando a aliança que eu tenho com ele, e eu nunca tive relacionamento sexual com homem nenhum. Eu quero que você saiba disso, entenda isso. E olha o que Maria responde. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não conheço homem algum. Ela está defendendo a sua honra. Ela está falando, não sei se você está entendendo com quem você está falando. Você está falando com uma mulher séria, que tem um compromisso, uma aliança, um noivado. E está honrando essa aliança. E eu não conheço homem algum. Maria estava errada em responder isso? Não, não estava errada. Até em função do conflito que estava na sua cabeça. Chega um ser de repente e se relaciona com ela de uma forma diferente. Não fala shalom, fala queré. Chega um ser agora e fala que ela está grávida, que ela vai dar à luz a um filho. E essa mulher fala: como que pode isso se eu sou virgem? Se eu não conheço o homem, se eu nunca tive relacionamento sexual com nenhum homem? Defendendo a sua honra, olhando ainda pelo lado humano. Maria não sabia que a profecia de Gênesis e a profecia de Isaías estavam se encontrando naquela visita. Maria não sabia que a profecia de Gênesis e Isaías estava agora se encontrando dentro do útero dela. E Maria estava achando apenas que era uma conversa, que era apenas um diálogo, que era apenas um bate-papo. Mas então agora o anjo traz toda a revelação. Que eu e você precisamos desse entendimento e dessa revelação. O problema é que nós agimos como Maria. Estamos sempre buscando nos homens aquilo que Deus nos prometeu. Presta atenção nisso. Se você não entendeu mais nada aqui nessa noite, entenda pelo menos isso. Estamos sempre buscando nos homens aquilo que Deus nos prometeu. Essa geração perdendo a sua fé a cada dia, essa geração a cada dia mais gospel, essa geração a cada dia mais pop, essa geração a cada dia mais envolvida com as redes sociais, essa geração a cada dia mais secularizada, a cada dia mais tem se envolvido com homens, se preocupado em homens, confiado em homens, e esquecido que o que Deus prometeu sobre a vida dele e sobre a vida dela é o Espírito Santo que vai fazer. E olha o que o anjo responde para Maria. Versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo.
não tem nada a ver com homens, não tem nada a ver com José, não tem nada a ver com carne. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o entre o santo que há de nascer, aquele que há de nascer é santo, e será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aquilo que Deus te prometeu, meu irmão e minha irmã, não depende de homens. Para vir sobre a sua vida, virá através do Espírito Santo. Nenhum amém? Ninguém entende? Ninguém recebe? O que Deus te prometeu não virá através de homens. Virá através do Espírito Santo. Portanto, não se preocupe. Se você não tiver um determinado homem, e o que eu estou dizendo não é do sexo masculino, é ser humano, que abra uma porta para você. Talvez hoje você está à espera de uma porta, espera de uma oportunidade, e você está achando que são pessoas que vão abrir essas portas para você. Você está achando que são pessoas que vão abrir essa oportunidade para você. Que você precisa de alguém lá no trabalho para abrir essa porta, para te indicar. Que você precisa de alguém lá naquele consultório para marcar o exame para você. Que você precisa de alguém para te convidar. Que você precisa de alguém para te tornar puro. Para que você precisa de um homem para te tornar famoso. O que Deus vai fazer por você não são homens, mas é o Espírito Santo. Talvez você diga para mim, não, mas hoje eu não tenho alguém que me indique para que aquela promessa que Deus falou se cumpra sobre a minha vida. Eu não tenho quem me endosse, eu não tenho quem financie, eu não tenho quem seja meu avalista, não interessa. O que Deus prometeu que vai acontecer na sua vida não está respaldado em homens, não está preso em homens. A profecia não está dependendo de homens para se cumprir. Está precisando que você entenda que o Espírito Santo vai descer sobre você. O Espírito Santo vai descer sobre a sua vida. O Espírito Santo vai visitar o seu casamento. O Espírito Santo vai visitar a sua saúde. O Espírito Santo vai visitar o seu ministério. O seu Espírito Santo vai visitar o seu casamento. O Espírito Santo vai visitar os seus filhos. O Espírito Santo vai visitar. Não é a clínica de recuperação que vai fazer. Não é o médico, não é a cirurgia, não são os remédios. Você está entendendo? Não é o curso, não é o presidente, não é o deputado, não é o governador, não é o prefeito. O Espírito Santo vai descer. E é Ele quem vai fazer. O problema é que estamos sempre esperando de homens o que Deus prometeu que vai fazer na minha vida e na sua vida. Para completar esse entendimento, vamos em Mateus capítulo 1, versículo 18. Vimos em Lucas o diálogo do anjo Gabriel com Maria. Mas agora, com Maria está entendido, está ajustado. Mas tem uma pessoa agora que está em apuros, que está em desespero. E esse cara se chama José. Está numa situação bem pior do que a de Maria. Porque agora a noiva do cara, a sua desposada, é virgem, mas está grávida. Eu queria pedir os homens para se colocar nessa situação. Como é que você vai conversar com a sua família? Como é que você vai explicar para os seus amigos que a sua prometida, que a sua noiva, fiel, leal a você, que honrou a aliança, está grávida? Mas você vai garantir para eles que ela é virgem. Imagina o que estava passando pela cabeça de José. Mateus 1, de 18 a 25. Olha só essa conversa. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, mais uma vez, sem que tivesse antes coabitado, tido relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida por quem? Lembra que Lucas diz que no encontro do anjo com Maria, ele diz, não se preocupe porque não tem nada a ver com homens.
o Espírito Santo descerá sobre ti. E agora a gente vê o anjo primeiro conversando, que vai acontecer. Agora, nós estamos vendo em Mateus a explicação da história que já aconteceu. Agora nós estamos ouvindo um relato, como se fosse uma matéria no jornal, um noticiário sobre aquilo que já aconteceu. Antes era só profecia, agora já é fato. Uma mulher chamada Maria ficou grávida e deu à luz a um menino chamado Jesus. E essa mulher estava desposada, noiva com José, sem que tivesse antes coabitado. E ela se achou grávida, ela engravidou, mas engravidou de quê? Do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo injusto e não a querendo infamar, difamar, falar mal dela e permitir que a sociedade falasse dela, resolveu deixá-la, o quê? Secretamente. Ah, que aula que José pode dar para os maridos. Principalmente usuários de Facebook, Instagram, WhatsApp. Se a comida está um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos de sal, o mundo todo fica sabendo através das redes sociais. Aconteceu alguma coisa, todo mundo já sabe que não está bom. Ameaçou acontecer alguma coisa, todo mundo já sabe que não está bem. E através daquela mensagem, através da exposição dos seus sentimentos nas redes sociais, todo mundo começa a mandar mensagem. O que aconteceu? Ou nem precisa, que já está claro. Brigou, separou, o negócio está feio. Aí o que acontece com os urubus? Começam a rodear a carniça. As duas carniças. Aí quem está interessado na mulher, começa a rodear ela. Fala, o cara já deu sinal verde lá, já avisou que pode ir, vou atacar. E o urubu fêmea, não sei como é que é o urubu fêmea, começa a rodear o cara também, porque ele já sinalizou. Já começa a rodear a carniça. Eu sabia que o urubu ele não vem só pelo odor da carniça, mas o urubu, quando ele começa a ver um animal fraco, frágil, doente, sem nenhum odor, ele já começa a rodear, esperando morrer para comer, para se alimentar daquela carniça. Ele já começa a profetizar que aquilo vai morrer e vai apodrecer. E muitas das vezes é você quem chama o urubu, expondo a sua vida, o seu casamento, a sua família, os seus sentimentos de uma forma geral na internet, nas redes sociais. Mesmo você que não é casado, não interessa o que é, mas entenda uma coisa, não exponha os seus sentimentos nas redes sociais. Seus sentimentos têm que ser expostos para as pessoas que são íntimas e podem te ajudar. Fora isso, não exponha para mais ninguém. Aprenda com José, volta aí. Aprenda com José. Olha o que diz aqui no final. E José resolveu deixar secretamente. Aprenda a resolver coisas no secreto. Aprenda a levar situações para o seu quarto, para a sua oração. E resolvê-los secretamente. Pode passar. Enquanto ponderava nessas coisas, o que ele ponderava? A mulher está grávida. E até então ele só tinha conversado com quem? Com Maria. E qual foi a história que Maria contou para ele? Ele falou, meu bem, eu sou fiel a você, eu sou leal a você. Eu não conheço nem a você como homem, nenhum outro homem. Mas você está grávida? Eu sou grávida do Espírito Santo. Mas eu não conheço ninguém. Imagine, irmão. Rafael, esse ia dar certo. Graças a Deus, Azaf e Radassa parece muito comigo, irmão. Essa história do Espírito Santo não ia colar, não. Essa foi a situação de José. A carne. O discernimento através da carne. É por isso que precisa aparecer agora um ser celestial. Eu não sei se na sua casa cola essa história de estar grávida do Espírito Santo, irmão. Porque lá não ia colar, não. Mas aí, José teve sabedoria. Deixou tudo no secreto. Não colocou nas redes sociais. E então o que acontece agora? Enquanto ele ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Qual é o seu palpite? Quem é esse anjo? Gabriel.